Para fazer os primeiros socorros para diabéticos é preciso saber se se trata de um episódio de excesso de açúcar no sangue ou de falta de açúcar. Por isso, se for possível, é importante verificar com um aparelho para medir a quantidade de açúcar no sangue. Qual o valor da glicemia? Além disso, também é importante saber quais os primeiros socorros em outras situações que podem acontecer no dia a dia e que representam maior risco de consequências para o diabético, como ter uma ferida na pele ou torcer o pé, por exemplo. O que fazer quando o açúcar está alto? Nos casos em que o açúcar está alto no sangue, é chamado de hiperglicemia, ou seja, quando o valor do aparelho está acima de 180 mg/dl em jejum, ou acima de 250 mg/dl a qualquer hora do dia, ou a vítima apresenta confusão, sede ou hálito de maçã, deve-se procurar alguma seringa de insulina que a vítima possa ter para situações de emergência. Injetar a seringa na região ao redor do umbigo, ou na parte superior do braço, fazendo uma prega com os dedos, mantendo até ao final da injeção, como na imagem. Se passado 1 hora e o valor do açúcar continuar igual, chamar ajuda médica, ligando imediatamente para o número 192, ou levar a vítima imediatamente para o hospital. Caso a vítima esteja inconsciente, colocá-la na posição lateral de segurança, como mostra a figura 2, enquanto espera a chegada da ajuda médica. Injeção de insulina na posição lateral de segurança. O que fazer quando o açúcar está baixo? Quando o açúcar está baixo no sangue, é chamado de hipoglicemia, ou seja, quando o aparelho mostra a glicemia inferior a 70 mg/dl, o indivíduo apresenta sintomas como tremores, pele fria ou desmaio. É importante oferecer algo doce para comer, como 1 colher de sopa cheia ou 2 pacotes de açúcar com pão. Caso o açúcar no sangue não aumente ou os sintomas não melhorem em 30 minutos, voltar a dar açúcar à vítima, caso ela esteja consciente e se passado mais 30 minutos o açúcar continuar igual, chamar ajuda médica, ligando imediatamente para o número 192, ou levar a vítima imediatamente para o hospital. Se a vítima estiver inconsciente, colocar na posição lateral de segurança, enquanto espera pela ajuda médica. Nos casos em que o açúcar no sangue não sobe, é necessário ajuda médica de emergência para a vítima receber remédios pela veia. O que fazer quando surge uma ferida na pele e quando o diabético se machuca? É importante cuidar muito bem da ferida, pois mesmo que seja pequena e superficial, a ferida tem maiores chances de apresentar complicações como úlceras ou infecções, especialmente quando acontece em locais mais úmidos ou abafados como os pés, as dobras da pele, ou a virilha, por exemplo. Leia como deve cuidar corretamente das feridas na pele no caso de ter diabetes. Além de cuidar da ferida, também é essencial estar atento a alguns sinais que indicam o desenvolvimento destas complicações, como surgimento de vermelhidão, inchaço, dor forte ou pus no local. Nestes casos, é recomendado ir ao clínico geral. Já quando a ferida é muito pequena mas demora mais de 1 mês para cicatrizar, é aconselhado ir em uma consulta de enfermagem para avaliar a necessidade de fazer um tratamento mais especializado, com curativos que favorecem a cicatrização.
Como evitar complicações na FERDA durante o tratamento, é importante ter cuidados para evitar infecções, devendo-se 2 pontos usar toalhas limpas, para secar a região da pele afetada. Evitar contato com animais domésticos. Evitar locais com areia ou terra. Evitar roupas ou sapatos apertados sobre o machucado. Assim, o ideal é manter a ferida sempre limpa, seca e afastada de situações que possam piorar o ferimento, principalmente até que a cicatrização esteja completa. O que fazer se torcer o pé? Acento agudo. Se o diabético torcer o pé ou outra articulação, deve-se parar a prática de atividade física e evitar forçar o local afetado, evitando-se andar por muito tempo e subir escadas, por exemplo. Além disso, deve-se manter o pé elevado para favorecer a circulação e colocar gelo no local afetado durante 20 minutos, 2 vezes por dia, lembrando de enrolar o gelo em um pano úmido, para evitar queimar a pele. A torção geralmente causa inchaço e dor, e deixando a região mais quente e com manchas roxas. Nos casos mais graves, em que ocorra dor intensa e inchaço que não melhora, deve-se procurar o médico para avaliar a gravidade da lesão e verificar se houve fratura. Sinais de alerta para ir ao acento agudo DIC ao médico. Deve ser procurado quando 2 pontos em caso de açúcar, autoglicemia capilar superior a 180 mg/dl por mais de 1 hora, em jejum. Glicemia capilar superior a 250 mg/dl por mais de 1 hora, após comer. O paciente fica inconsciente. Neste caso deve chamar-se rapidamente ajuda médica, ligando 192. Em caso de açúcar, baixou glicemia capilar inferior a 70 mg/dl por mais de 30 minutos. O paciente fica inconsciente. Neste caso deve chamar-se rapidamente ajuda médica, ligando 192. Em caso de feridas na pele febre superior a 38 ordinal masculino C. Presença de pus na ferida. Aumento da vermelhidão, do inchaço e da ardor no local. Piora do processo de cicatrização da ferida. Perda de sensibilidade à volta da ferida ou formigamento. Presença de suor e arrepios no corpo. Esses sinais indicam que o local do ferimento pode estar infeccionado, sendo maior o risco de piora da ferida e de complicações, como úlceras. Nos casos mais graves, quando que estes sinais são ignorados e não é feito o tratamento adequado, o tecido afetado pode sofrer necrose, que acontece quando a região não recebe oxigênio suficiente, e os tecidos morrem, podendo ser preciso amputar o membro afetado. Saiba mais em 2 pontos. Primeiros socorros para hipoglicemia. O que comer na diabetes.